Eu sempre levei muito a sério a coisa de estudar a palavra de Deus. Para mim nunca foi uma brincadeira. Desde novo, no Evangelho, servindo ao Senhor, eu me dediquei ao estudo e à aplicação na palavra do Senhor. Fui chamado para o ministério muito cedo, o que trouxe muito temor ao meu coração. A palavra de Tiago que diz: não queiram muitos de vós serem mestres, sabendo que sobre vós repousa maior julgamento. Isso sempre pesou muito no meu coração. Eu sempre achei isso muito sério e muito importante. Por isso, me debruço sobre os livros, me aplico no estudo e na oração, para que o Senhor me ajude nesses dias a levar a verdade, a ensinar a verdade. Que hoje possamos aprender um pouco mais. Olá, Shalom, seja bem-vindo ao canal Escatologia Fácil, um canal comprometido com a verdade, tão somente com a verdade. Eu sou Israel e estou muito feliz de ter você aqui comigo. Eu quero fazer um pedido para você. Hoje nós temos um estudo bem especial, bem importante, mas eu quero fazer um pedido que para nós também é muito importante. Deixe o seu like e deixe também a sua inscrição, faça a sua inscrição nesse canal. Também avise as outras pessoas que esse canal tem te abençoado, que tem sido bênção na sua vida, e nos ajude divulgando este canal, ok? Assista esse vídeo até o fim, porque nós temos aqui um estudo especial para você. Hoje nós queremos fazer de uma maneira diferente. Hoje eu quero apresentar o nosso estudo como se estivéssemos assim ao vivo, como se nós estivéssemos transmitindo ao vivo. De uma maneira mais livre, mais despojado, sem nenhuma preocupação em colocar palavras mais corretas, em ser mais assertivo e vamos tentar não editar, não fazer nenhuma edição para não acrescentar ou tirar essa sensação gostosa da transmissão ao vivo. Então nosso estudo hoje ele vai ser bem mais aberto, bem mais livre. Hoje nós queremos falar sobre o Holocausto, a dor de um povo sacerdotal, de uma nação sacerdotal e o que isso tem a ver ou como isso se relaciona com a igreja. Será que isso se relaciona com a igreja? Será que o Holocausto, ocorrido na Segunda Guerra Mundial e que pegou ali não só os judeus, mas uma série de outros povos, outros grupos religiosos que estavam ali gerando um certo mal-estar em Adolf Hitler, será que há alguma ligação profética? Será que nós podemos fazer algum link profético disso com a igreja hoje? Eu acho que você vai se surpreender. Há muita coisa para a gente aprender aqui sobre o Holocausto e trazendo isso para a vida da igreja. Eu espero que você aprenda, eu espero que você cresça, porque eu também tenho aprendido e crescido muito nessas nossas transmissões. Então hoje nós queremos iniciar lendo o Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 10, no verso 22, porque é um texto que é muito propício para a nossa reflexão. Eu quero muito que você reflita sobre esse texto. Mateus capítulo 10, no versículo 22, ele tem um contexto, né? Ele tem uma narrativa anterior a essa, ao versículo 22. E a narrativa que vem anterior ao versículo 22 é uma narrativa de Jesus chamando a atenção dos seus discípulos de que eles seriam perseguidos, de que eles seriam odiados, de que eles seriam, de todas as formas, perseguidos pelo grande inimigo do Senhor Deus, que é o espírito do anticristo, que é Satanás. O inimigo iria perseguir os filhos de Deus, os filhos da luz seriam perseguidos pelos filhos das trevas. E isso seria assim por causa do nome de Jesus. Então eu quero ler com você o Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, no verso de número 22. Por causa do meu nome sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. O que é importante aqui nessa lição é: por causa do meu nome, vocês serão odiados por todos. Um ódio nascido apenas pelo sentimento, pelo incômodo de nós termos um Deus e adorarmos a esse Deus.
Olha, é pouco, não é? É pouco para um povo, para um grupo, para uma força se levantar contra você, o simples fato de você crer em Jesus Cristo. Mas é esse o anúncio e é isso que vai se linkar à história do Holocausto. A grande perseguição sobre a igreja está linkada à história do Holocausto dos judeus. Então vamos agora tentar entender um pouco a história do Holocausto. Os alemães não acharam palavras para descrever aquilo que foi feito pelo seu grande líder, o Führer, Adolf Hitler. Não achando palavras na língua alemã para dizer, expressar o mal-estar que eles tinham com aquela situação, então eles usaram mão do nome de um campo de concentração, Auschwitz, que na realidade fora mais um campo de extermínio do que de concentração. Os ingleses que pela primeira vez chamaram a situação deplorável que encontraram aquelas pessoas nos campos de concentração de holocausto. E foram eles que pela primeira vez, os ingleses, usaram a palavra holocausto para se referir ao sofrimento do povo hebreu, do povo judeu, sobre as perseguições e a maldade de Adolf Hitler. Então os ingleses disseram pela primeira vez: como esse povo poderá se safar, se salvar de tamanho holocausto? Os judeus, por sua vez, já usam outra terminologia. Eles não gostam de usar a terminologia olar, que é a terminologia para holocausto, segundo o Velho Testamento. E já já a gente vai explicar por quê. Eles preferem usar o termo Shoah. Esse termo Shoah tem uma carga também de informações que um pouco mais à frente nós vamos tentar explicar. É um emaranhado de interpretações, de situações, é um emaranhado de informações e contra-informações sobre o ocorrido entre os anos de 1933 a 1945 na Alemanha nazista, na Alemanha nacional-socialista de Adolf Hitler. Será que houve de fato um holocausto? Será que nós podemos dizer, houve um holocausto? Realmente aconteceu um holocausto? Será que nós podemos fazer essa afirmação? E o que houve de fato? O que é o holocausto? Qual é a informação que nós devemos guardar do holocausto? Qual é o aprendizado que nós temos do holocausto como cristãos? Vamos então caminhar um pouquinho com o nosso estudo de hoje? O que foi o Holocausto? Essa é a nossa primeira pergunta. O que foi o Holocausto? O Holocausto foi uma ação da maldade orquestrada pelo grande líder maligno que esteve no poder da Alemanha por 9 ou 10 anos, Adolf Hitler. Essa manobra da maldade foi orquestrada entre os anos de 1933 a 1945, onde Adolf Hitler matou, exterminou, assassinou todos os que ele considerava seus oponentes, por razões políticas, por razões religiosas e principalmente por razões nacionalistas, questões de raça. Adolf Hitler exterminou entre os judeus 6 milhões de pessoas. Isso significa 65% do total de judeus da Europa. Então Adolf Hitler exterminou 6 milhões de judeus, 65% de uma população judaica da Europa inteira. Se comparado à população da época de judeus no mundo, ele exterminou 35% de um povo. Mas ele não matou apenas judeus, e a gente também vai pontuar isso. Ele matou e assassinou muitas outras pessoas de outros grupos, de outras entidades, de outros grupos religiosos, de outras nacionalidades. Mas o seu ódio certamente foi muito mais severo sobre os judeus. Nós podemos dizer que o Holocausto ele aconteceu não em um ato, mas em 4 atos específicos, ou 4 momentos específicos. Vamos denominar esses 4 momentos de 4 atos, de 4 ações.
A primeira ação aconteceu entre 1933 a 1935. Nós vamos chamar esse processo ou esse ato de identificação. O Adolf Hitler mandou os seus liderados fazer uma espécie de um censo para levantar o nome ou os endereços e as pessoas que eram de origem judia. Então, durante um período aí de aproximadamente 2 anos, Adolf Hitler mandou os seus soldados, os seus funcionários públicos ou seus servos, digamos assim, para fazer um censo, para levantar um censo em todo o território por ele dominado, para saber quem eram os judeus. Nós vamos chamar esse período de identificação. O que ele queria estava guardado no seu coração e aos poucos, conquistando terras e conquistando territórios, ele iria revelar isso para o mundo depois com a sua maldade. Eu acredito até que muitos que fizeram esse censo não sabiam a proposta que estava no coração de Adolf Hitler. Não conheciam a proposta maligna do coração de Adolf Hitler. O primeiro ato, entre 33 e 35, 1933 e 1935, Adolf Hitler faz a identificação dos judeus. No segundo ato do Holocausto, nós vamos datar entre 1935 e 1938, onde nós temos o primeiro período de isolamento. Então, o segundo ato vamos chamar de isolamento. É o momento em que Adolf Hitler toma a iniciativa de começar a capturar os bens dos judeus, tirar os bens materiais deles e impedi-los de uma vida social. Eles foram todos colocados em guetos e todos tiveram suas propriedades, os seus bens retirados, os seus bens materiais foram tirados e eles foram levados para os guetos. Ali levantaram muros e naqueles lugares underground das cidades da Alemanha, também da Polônia, do território austríaco. Eles foram colocados em guetos, em lugares no submundo da cidade. Os judeus ali começaram então a sofrer as primeiras penalidades de Adolf Hitler, do ódio de Adolf Hitler. Impedidos de uma vida social, esse povo foi severamente torturado com fome e com pressão psicológica, não tendo atendimento médico ou qualquer outra coisa. O alimento raramente chegava até os guetos e muitos faleceram ali mesmo de fraqueza, de fome e de frio. Nós então passamos para o terceiro ato. O terceiro ato vai de 1938 até 1941, quando inicia-se o chamado processo de estabilização do povo judeu dentro dos campos de concentração. Então nós vamos chamar esse terceiro ato de campos de concentração. No terceiro ato, os judeus começam a ser levados em vagões de trens aos milhares para campos de concentração, onde eles teriam trabalhos forçados, onde eles teriam seus cabelos raspados, seriam também motivo de experiência ou seriam objeto de experiência, como ratos de laboratório, sendo tratados como bichos, sendo tratados como animais. Eles foram ali separados dos filhos, separados dos pais, crianças, adultos, jovens, velhos, sem o menor respeito, e todos tiveram o mesmo tratamento de maldade. E Adolf Hitler havia construído, ao longo desses anos que governava a Alemanha, vários campos de concentração. É importante que você entenda que há uma diferença entre campo de concentração e campo de extermínio. Porque o campo de concentração era o lugar onde os judeus eram torturados, onde eles passavam fome, onde eles pegavam um trabalho forçado, às vezes um trabalho que era improdutivo, mas alguns tinham um trabalho produtivo, alguns eram trabalhadores importantes. Então havia uma espécie de cota para um trabalho mais nobre e onde eles poderiam receber um tipo de alimentação para aqueles que tinham uma função que os nazistas, os nacionais socialistas achassem que fosse útil para eles. Mas nos campos de extermínio a coisa era diferente. E os campos de extermínio foram criados durante esse período entre 38 e 41, quando as pessoas começaram a ser levadas para serem mortas. Elas não passavam por outro processo, apenas trocavam suas roupas e eram mortas em câmaras de gás, ou queimadas, ou assassinadas com um tiro, ou enterradas vivas,
de várias formas de atrocidade. Entre 1938 e 1941, nós temos o período, a etapa dos campos de concentração. E entre 1941 e 1945, nós vamos chamar essa etapa de a solução nazista. Eles acharam exatamente o que deveriam fazer com os judeus: matá-los. E aí inicia-se o processo dos campos de extermínio, onde eles são levados aos milhares e são levados exatamente para serem exterminados. Alguns poucos conseguiram fugir ao longo dos anos de governo de Adolf Hitler. Alguns poucos conseguiram migrar para outros países, outros conseguiram escapar de alguma forma da Gestapo, que era a polícia especial da Nacional Socialista, do poder nacional socialista de Adolf Hitler. Era a polícia investigativa que perseguia ferozmente os judeus. Poucos conseguiram se salvar graças ao amor, à fraternidade e à entrega muito grande de muitas pessoas, de muitos personagens de várias partes do mundo e de vários grupos políticos que fizeram mobilizações e tiraram pessoas de dentro da Alemanha antes do processo se iniciar e depois do processo já iniciado. Foram mortos 6 milhões de judeus. 65% da população judaica da Europa. 35% da população judaica do mundo. Mas o que isso poderia nos trazer de acréscimo? Qual é a informação que isso poderia nos dar de acréscimo? O que nós poderíamos aprender com a história dos judeus nos campos de concentração ou nesse sofrimento tão grande? A primeira coisa importante a gente entender aqui hoje, um movimento de um manifesto contra os antissemitas. Uma coisa que tem que ficar bem claro aqui no nosso coração é que nós temos que nos posicionar contra o sentimento antissemita. O que é um sentimento antissemita? É um sentimento basicamente contra a descendência de Abraão. Abraão é descendente de Sem, e por ser descendente de Sem, daí vem o termo antissemita. Ou seja, os semitas são os descendentes de Sem e daí vem Abraão. E Abraão é o formador da nação de Israel. Abraão gera Isaac, Isaac Jacó, Jacó é Israel, e a nação passa a se chamar Israel em homenagem e referência ao grande batalhador da fé chamado Jacó, que deu seu nome mudado para Israel pelo próprio Deus. O sentimento antissemita é inadmissível. O sentimento antissemita é inadmissível, é inaceitável. Nós não podemos alimentar esse sentimento, nós não podemos entender esse sentimento, nós não podemos concordar com este sentimento. Eu quero mostrar para você agora uma experiência que eu vivi visitando Israel. Indo a Israel algumas vezes, eu tive a oportunidade de estar no Museu do Holocausto, também conhecido como Yad Vashem, que é uma referência às pessoas, aos nomes das pessoas que morreram nessa atrocidade do Holocausto. Nós vamos passar agora um trechinho que foi gravado anteriormente, falando um pouquinho do meu sentimento ao visitar o Museu do Holocausto. Mas antes de passarmos esse pequeno trecho, eu quero dizer para você algo muito interessante, algo muito importante que está no meu coração. Geralmente nós costumamos dizer que nos comovemos com o povo, que nos comovemos com a dor dos hebreus, que nos comovemos com a dor daquela nação. Mas olha, a gente só vai entender aquilo que eles passaram de fato quando a gente consegue visualizar, materializar aquele momento. E quando eu estive no Museu do Holocausto, a primeira sensação que eu tive é que nós estávamos entrando num túnel do tempo e voltando até os anos de 1933 a 45, e cada peça de roupa, cada retrato, cada peça de sapato, cada par de sapato, cada roupa, cada objeto das pessoas me traziam uma coisa muito séria, muito concreta, era muito real. As pessoas começaram a se tornar reais para mim. Eu comecei a entender a realidade daquela atrocidade. A materialização da maldade estava ali. Eu conseguia sentir o ambiente, a estrutura de sofrimento, a angústia daquelas pessoas que tiveram suas vidas ceifadas, os seus sonhos sepultados, que tiveram suas vidas e seus projetos de vida anulados, aniquilados, destruídos. É algo muito sério, é algo muito profundo.
E ali olhando para aqueles vagões, a gente conseguia ver como as pessoas eram tratadas de uma maneira subhumana, de uma maneira sem qualificativos para isso. Algo muito sério acontecia ali com o povo de Israel, e o mundo estava de olhos fechados por um tempo, e depois por um tempo tentando também se libertar das cadeias do melhor modelo de anticristo da história moderna. Vamos agora ver essa parte onde eu faço a minha declaração do sentimento que tive ao estar ali no Yad Vashem. Acompanhe comigo. No Museu do Holocausto tem uma área reservada à memória das crianças. E se a gente observar as fotos, a gente vai ver muitas crianças que morreram no Holocausto. E lá no museu a gente ouve o nome dessas crianças, elas são citadas. Eu nunca havia pensado nisso, mas aquelas pessoas tinham nomes, tinham sonhos, tinham projetos de vida. Você vê um soldado da SS apontando uma arma para uma criança, colocando essa criança para dormir no frio, deixando seu filho em casa e torturando o filho de alguém desconhecido só porque esse alguém é judeu. Será que a igreja não percebe? Será que nós nunca vamos perceber? Essa história é a nossa história. A dor dos judeus sempre mexeu comigo. Algo muito forte sempre chamou minha atenção para aquela multidão de pessoas caminhando, vagando, sem direção, oprimidos. Não era justo aquilo. Eu sempre me perguntei por quê. Quando conheci o Museu do Holocausto, então tudo ficou mais claro para mim. Havia algo do Senhor, um plano, um projeto, uma justiça, um juízo do Senhor que estava sendo trazido naquele momento sobre toda a terra. Um julgamento, um juízo do Senhor que virá sobre toda a terra. Aquilo não ficará em vão, aquilo não será esquecido. Eu tenho certeza disso. Muitas pessoas se levantaram contra os judeus ao longo da história. O que isso representou? O que isso importa? Será que Hitler fez o holocausto, um sacrifício agradável a Deus ou um massacre? Oh, 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 oh,
O Holocausto sempre foi uma coisa muito forte para mim, sempre mexeu muito comigo, sempre entrou no meu coração de uma maneira muito forte. Eu sempre tentei entender por que daquele sofrimento, por que daqueles meninos com pijama. Algo mexia muito forte no meu coração, sempre foi muito forte. E depois que eu comecei a estudar a palavra e cresci no conhecimento da palavra, e comecei a me relacionar com a história de Israel e comecei a entender um pouco mais Israel, então tudo ficou mais claro para mim. Então entender a palavra olar e o sentido dela e a palavra shoar e também o sentido dela mudou tudo dentro de mim. Ver como isso se relaciona com o sacrifício de Abraão, como isso não se relaciona com o sacrifício de Abraão. O que a Bíblia vê em cima de tudo isso, como é que Deus permite que o seu povo sofra tudo isso. É algo que a igreja de hoje precisa entender, aprender, conhecer. Eu continuo investigando e tentando aprender cada vez mais. Conhecer a história de Adolf Hitler é se aproximar um pouco da história do anticristo. É poder ver um pouco aquilo que poucas pessoas conseguem enxergar. É como se Deus nos desse a chance de poder ouvir e conhecer o anticristo sem que ele ainda tivesse vindo. Adolf Hitler é isso para mim. Eu ainda me pergunto se alguém não vai entender. Se alguém não está entendendo, a impressão que eu tenho é que as pessoas não estão entendendo. As pessoas não estão vendo em Israel o exemplo que Israel se tornou para todo mundo. E o preço que eles têm que pagar por isso será galardoado por Deus. É assim que eu entendo. Eu vivi algo muito especial em Israel quando eu tive a oportunidade de falar um pouco no Museu do Holocausto.
Era a segunda ou a terceira vez que eu havia ido àquele lugar. E quando eu tive a maravilhosa oportunidade de poder falar a nossa guia naquele lugar, que é uma descendente direta de judeus que sofreram o Holocausto. Nós tivemos a oportunidade de pedir a ela perdão e aquilo foi muito forte para mim. Perdão é o que todos nós deveríamos pedir ao povo hebreu. É impactante, é impactante. Eu me lembro de ir com um grupo, de pessoas, a gente vai em caravanas, e eu me lembro de um pastor amigo que estava ali, e ele queria muito conhecer exatamente o Museu do Holocausto. E ao sair do Museu do Holocausto, pela primeira vez que nós fomos, ele saiu em lágrimas, completamente destruído emocionalmente, porque é muito, muito, muito forte. Andar por aqueles espaços, caminhar por aqueles lugares, sentir a essência, o cheiro, a gente quase que sente o ambiente da dor, o ambiente da tristeza. É algo muito sério, é indescritível, é indescritível. O que mais me chamou a atenção, como vocês viram aí na minha declaração, foi ver as roupas das pessoas. Porque ao ver as roupas das pessoas e ouvir os nomes, porque no lado do museu existe um museu em homenagem às vítimas crianças, as crianças que morreram vitimizadas no Holocausto. E quando você entra nesse outro departamento do museu, em outra área do museu, você entra e tudo se transforma. É um túnel, é uma caverna, talvez assim seja a melhor explicação, onde você vê retratos de crianças em todo o teto e você vê assim, ouve os nomes das crianças sendo citadas uma após a outra, constantemente, o tempo inteiro. Então vem à sua mente que aquelas pessoas existiram de fato. Elas nasceram, viveram, sonharam, planejaram vida e foram brutalmente atacados. Por um coração raivoso, por um coração demoníaco, por um coração maligno, que era o coração de Adolf Hitler. Mas também o coração de muitos outros que defendiam a mesma maldade de Adolf Hitler, a mesma atrocidade de Adolf Hitler. Então era algo realmente inaceitável. E ali eu fiquei completamente quebrado, gente. Vocês não têm ideia da dor que a gente sente ao visitar aquele lugar e como fica real e algo que não pode ser esquecido. Nós temos que fazer um movimento contra o sentimento antissemita. Nós não podemos aceitar nenhum movimento contra qualquer povo, Nós não temos que aceitar nenhum movimento contra qualquer. As pessoas têm o direito de escolher a sua religião, as pessoas têm o direito de viver em sua nação, em sua pátria, no meio do seu povo. E nós temos que ser terminantemente, permanentemente, conscientemente contra sentimentos como o de Adolf Hitler e antissemitas que existem hoje. Infelizmente, ainda existem muitos grupos antissemitas, muitos grupos que postam mensagens contra os judeus, que postam mensagens contra um povo que é odiado tão somente por ser judeu. A palavra do nosso Deus diz que o Senhor faria de Jerusalém uma taça de ira, de cólera, de tontear as nações ao redor. Faria de Jerusalém uma taça de tontear os povos ao redor de Israel. As pessoas sentem um ódio voluntário por Israel, ou poderia dizer um ódio involuntário, guiado pelo desejo de Satanás ou envolvido, envenenado pelo desejo de Satanás. O fato é que aquelas pessoas
não têm nenhuma culpa a não ser o fato de crerem em um Deus, e isso não é razão do mundo os odiar. Mas o mundo os odeia porque eles são de Deus, e o Senhor Deus os separou para si. E aí o mundo os odeia gratuitamente porque o mundo jaz no maligno. Vamos fazer um movimento contra o sentimento antissemita? Vamos fazer um movimento a favor da vida e contra a morte e a perseguição, e contra a morte e perseguição de cunho religioso principalmente? Agora eu quero fazer uma pergunta e trazer uma nova resposta para nós. Quantas pessoas foram mortas sob a austeridade do poder maligno de Adolf Hitler? Não foram só judeus que morreram, gente. Não foram só judeus que morreram nos campos de concentração e nos campos de extermínio. Eu trouxe uma lista aqui para ler para vocês. Não foram só os judeus, mas na guerra como um todo, que teve o seu início, o seu estupim, que teve o seu momento de surgimento, se deu pela Alemanha, pelos ataques, pelo sonho alemão de construir um terceiro Reich, um reino alemão, um império alemão. Então nós podemos dizer que a Alemanha fomentou a morte de 50 milhões de pessoas. Esse é o número de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial. 50 milhões de vítimas foram atrocidades, destruídas, tiveram suas vidas exterminadas sem o menor razão, sem o menor respeito. Tudo por causa de terras, de território e de poder. Graças a Deus que os aliados venceram essa guerra. Não dá nem para imaginar o que seria do mundo governado pela ideologia maligna do nazismo. Mas quantos morreram sob essa pressão política e militar dos nazistas? Então vou ler para vocês aqui agora o número de mortos pelos nazistas. 1,5 milhões de opositores políticos, sobretudo comunistas e social-democratas. 1,5 milhões de pessoas por causas políticas. 3 milhões de prisioneiros de guerra foram mortos pelos alemães. 3 milhões de prisioneiros de guerra. Os alemães também não tinham o menor pudor para cuidar dos prisioneiros de guerra. Sempre houve uma espécie de regra moral nas guerras, e há um limite para tudo, mas Adolf Hitler não seguia nenhuma dessas regras. 20 milhões de russos, centenas desses incluídos na categoria de inimigos políticos e prisioneiros de guerra. 20 milhões de russos, 600 mil sérvios, 500 mil Sinti ou Roma. É um termo para homossexuais. É um termo para pessoas que os alemães chamavam de associais ou não sociáveis. É uma loucura isso. 500 mil Sinti ou homossexuais. 200 mil poloneses. 200 mil maçons. 70 mil deficientes físicos e ou mentais. 15 mil homossexuais. E 5 mil testemunhas de Jeová. É interessante a gente pontuar que os testemunhas de Jeová foram as primeiras vítimas dos campos de concentração de Adolf Hitler. É interessante essa informação. Os testemunhos de Jeová foram os primeiros a serem odiados e aprisionados por Adolf Hitler, colocados em prisões nos campos de concentração. O problema de Adolf Hitler com os testemunhos de Jeová, puramente religioso. Ele não aceitava a maneira como eles tratavam o Deus de Israel. E chamando-o de Jeová, a ira dele se levantava ainda mais, porque ele tinha um problema muito sério com a religião judaica, com o Deus de Israel, e qualquer referência ao Deus de Israel era razão de ódio. Mas os testemunhos de Jeová foram os primeiros a serem colocados em campo de concentração. 15 mil deles foram mortos. Mas Adolf Hitler se fixou nos judeus. Por que ele se fixou nos judeus? 6 milhões de judeus. Por causa da questão financeira. Os judeus detinham grande riqueza, o que ajudaria muito Adolf Hitler a promover a sua guerra.
e que ajudaria muito a Alemanha a sair do atoleiro financeiro que havia se enfiado no fim da Primeira Guerra Mundial, perdendo a guerra. Então Adolf Hitler via no recurso dos judeus, que sempre foram muito prósperos, a possibilidade de recuperar a sua nação. Ele era um homem extremamente louco e insano, extremamente desequilibrado. De onde vem o nome Holocausto? Agora essa é a nossa pergunta. É correto chamar esse movimento feito por Adolf Hitler contra os judeus de Holocausto? A palavra holocausto vem do latim holocaustum, que significa sacrifício totalmente queimado. Vem do grego holocaustos, que tem o mesmo significado de oferta totalmente queimada. Seria correto chamar esse momento de holocausto? Seria certo? Segundo os judeus, não seria certo. E eu concordo com eles. A palavra hebraica para o holocausto, que é um sacrifício ofertado a Deus, um sacrifício ofertado para a misericórdia, para alcançar a misericórdia de Deus, que subia como aroma suave às narinas do Senhor. Era uma oferta que era dada a Deus, e o nome hebraico para isso era olar. Olar é o sacrifício sacerdotal. Eu não concordo também que seja esse o termo usado para se referir àquele momento, àquela atrocidade. Porque pense comigo, se a gente considera que é um holocausto, nós temos que considerar que Hitler era um sacerdote? Nós vamos considerar que Deus aceitou o sacrifício do seu povo, ou seja, o seu povo, aquele que ele chama de menina dos seus olhos. O Senhor estaria aceitando o sacrifício do seu povo com bons olhos dessa forma, entendendo que isso seria agradável de alguma maneira para Deus. Não dá para entender isso assim. Não dá. Por mais que o Senhor permitisse qualquer tipo de juízo sobre o povo hebreu, sobre o povo judeu, como Ele permite para a igreja ou para outros grupos, não dá para entender que isso seja algo positivo do coração de Deus. E não dá para entender que Deus esteja vendo isso de maneira positiva e agradável. A palavra olar não cabe aqui. A palavra hebraica para sacrifício, olar, não cabe aqui. E aí eu acho que nem a palavra grega, nem a palavra no latim, holocaustum, cabe aqui, porque não é um sacrifício a Deus, é um sacrifício maligno, é uma tortura, é um mal que Adolf Hitler fez a milhões de pessoas, 20 milhões de russos, 1,5 milhões de políticos, 3 milhões de prisioneiros de guerra e mais outros milhares e milhares enumerados entre outros grupos, 6 milhões de judeus. Isso não pode ser visto como sacrifício a Deus. Então, os judeus usam outra palavra. E a palavra que eles preferem usar é a palavra shoar. Shoar. E a palavra shoar traz na sua raiz o significado de ruína, total destruição, mal, malignidade, atrocidade. É essa palavra. É essa palavra que vai caber exatamente no lugar da palavra holocausto. Atrocidade, maldade, malignidade, total destruição, completa destruição. Esse é o melhor significado para o holocausto. Não um sacrifício a Deus, não um sacrifício do povo de Deus, não um sacrifício do povo amado por Deus. Não dá para entender assim. Eu gostaria de agora falar com você sobre algo muito importante que todos que estão me ouvindo e me assistindo agora, que são cristãos, precisam entender. Por que nós entramos nesse assunto para falar do Holocausto? Algo que traz tanta dor e tanta angústia, tantas lembranças negativas. Primeiro, eu acho que a gente tem que lembrar disso sempre para que a gente não volte a cometer esse erro. Uma nação ou um povo que esquece o seu passado repete os erros. Então nós temos que nos esquecer, não nos esquecer do fato, mas usar esse fato para parar, para nos esquecer de sermos maus. Então eu vejo que o primeiro ponto é importante a gente citar, porque a gente lembrando, a gente está trazendo a memória, e trazendo a memória a gente sente vergonha, e a gente sentindo vergonha a gente não repete o erro.
não repete esse ato. Eu espero que a humanidade não repita esse ato, embora eu saiba que o anticristo repetirá esse ato. No tempo do governo do anticristo, esse ato será replicado. Mas eu espero que até que o anticristo apareça, o ser humano não entre pelo caminho de Adolf Hitler. Em segundo lugar, por que citar essa história? Porque essa história ela é importante para abrir os olhos da igreja. Ela é muito importante para abrir os nossos olhos. Nós precisamos abrir os olhos, porque ela fala de nós. Ela fala de nós, sim. A história do povo no Holocausto fala de nós. Os judeus sofrendo perseguição por religião fala de nós. Então deixa eu citar alguns pontos para que você entenda como fala de nós. Primeira questão que abre os nossos olhos, porque o que a gente está vendo no Holocausto é exatamente a figura, é exatamente o ensaio do que o anticristo fará na grande tribulação. Fará com todos os cristãos e com todos que servem ao Deus eterno de Israel. Ele fará a mesma atrocidade. É um excelente modelo para a gente observar a maldade do inimigo, como ela perde totalmente os limites. Então é a materialização que pode ser hoje observada para a gente, para você e eu, abrirmos os olhos concernente ao tempo que a gente está vivendo, porque o inimigo, quando se manifestar na vida do anticristo, ninguém poderá detê-lo. O Senhor não irá detê-lo porque é parte do projeto de salvação e é parte do projeto do julgamento, do juízo de Deus. Então ele não irá deter. E nós temos que abrir os nossos olhos agora e entender que agora é o momento da gente mudar a nossa vida. É agora para a gente não passar por esse momento que vai se repetir durante o governo do anticristo. E era tão importante, seria tão importante que a igreja entendesse isso, que a igreja compreendesse isso, que você compreendesse isso, o quão é sério isso, o quão é importante isso, e você pudesse entender a seriedade desse momento, o quanto isso vai ser fundamental na vida de muitas pessoas. A materialização, gente. Você olha para o Holocausto, você vê, você consegue perceber o que o mundo vai sofrer em proporções ainda maiores na mão do anticristo. Então, vamos pontuar algumas coisas aqui para que você veja como isso é um retrato, um carimbo do anticristo no passado. Os judeus foram perseguidos apenas por serem judeus. Apenas por serem judeus. E isso gera um paralelo com a perseguição que virá sobre a igreja. A igreja será perseguida apenas por ser cristã. Os perseguidos foram perseguidos por um líder que não era questionado. A perseguição veio por meio de uma liderança que não era questionada, assim como será também no dia do anticristo, um líder não questionado. Também foram perseguidos por um sistema de governo e de poder político. Exatamente. E isso é um paralelo com o tempo do anticristo. Um governo, um sistema de poder incrível, dominador do mal, que não é questionado. Também foram perseguidos por uma pessoa que passa a ser cultuada. Adolf Hitler foi literalmente cultuado. Adolf Hitler foi sinceramente cultuado, a ponto de ter uma igreja cristã com o nome dele. Uma igreja, uma religião com o nome dele, que nasce com cunhos, com paralelos do cristianismo, com a aparência do cristianismo, e existe até hoje. A igreja se chama Igreja Hitleriana. Que loucura! Um outro paralelo de comparação aqui é que os judeus não são os únicos odiados pelo Adolf Hitler, mas são os odiados únicos dele. Eles não são os únicos odiados, mas têm um ódio único. Assim também o anticristo odiará muitos, mas o ódio contra os cristãos será único, incomparável. Outro paralelo é a força da polícia da SS, a Gestapo. Ela queimava livros, ateava fogo em sinagogas com as pessoas lá dentro, matava pessoas dentro de casa e destruíram os livros em praças públicas. Foi uma das atrocidades feitas na Alemanha. E isso nos remete a Apocalipse capítulo 11, que vai nos falar das duas testemunhas expostas em praça pública. E nós estamos falando exatamente de um paralelo muito semelhante à perseguição aos judeus. Um outro paralelo é que foram feridos os judeus e outros povos, feridos de todas as formas possíveis. Foram feridos de todas as maneiras possíveis. E nós temos aí então um forte paralelo com o anticristo.
E eu quero ler alguns textos para você ver como cada um desses pontos se liga a imagens, a paralelos do anticristo. O ódio por ser apenas cristão. Em Mateus capítulo 24, no verso 9, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados, sereis odiados de todas as nações por meu nome. É a mesma questão dos judeus, ódio por serem apenas cristãos, ódio por terem sido apenas judeus. Outro paralelo semelhante que coloca Adolf Hitler como um paralelo muito próximo do anticristo. Poder absolutista, poder total, para fazer o que quer, a atrocidade que deseja. Apocalipse 13:4. A besta deu-lhe o poder e a autoridade. E então as pessoas diziam: quem pode pelejar contra ela? Poder absolutista, domínio total, governo absolutista. Outro ponto, o anticristo buscará ser adorado. Apocalipse capítulo 13, no verso 4. Adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta, e adoraram também a besta. Outra ligação muito semelhante a Adolf Hitler é a falta de respeito à fé em Deus, total desrespeito ao Deus de Israel. Apocalipse 13, 5 e 6. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir por 42 meses. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Blasfêmia, ofensa, um indivíduo que não respeita nada da fé e da religião. Será um perseguidor implacável. Apocalipse 13, verso 7. A semelhança de Adolf Hitler, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Então ele persegue implacavelmente os servos do Senhor Deus. Outra referência que coloca Adolf Hitler, aquele tempo em paralelo ao tempo do anticristo, é que ele vai criar o maior sistema de aprisionamento do mundo. Adolf Hitler criou o maior sistema de prisões do mundo daquele tempo, e comparado a hoje também nada se acha parecido. Os centros de concentração foram os maiores sistemas de prisão da história. E olha o que diz a Bíblia em Apocalipse 13, 10. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. O Senhor diz que o anticristo vai aprisionar pessoas também. Outra característica semelhante de Adolf Hitler é a reunião de forças políticas e religiosas em torno de si. Adolf Hitler não foi apenas um líder político, ele foi um líder religioso. Exatamente isso. Ele buscava ser cultuado e adorado. Ele buscava ser o exemplo, a pessoa perfeita, o melhor exemplo para o mundo. Ele buscava culto para si. Uma frase muito interessante de Hitler, que ele diz assim, olha essa frase de Adolf Hitler falando sobre ele: quem quiser ver somente um movimento político nacional socialista sabe pouco a seu respeito. Nós vamos eliminar o verniz cristão e produzir uma religião peculiar à nossa raça. Adolf Hitler não estava criando um partido político, um sistema político. Ele estava criando um sistema religioso político. E é interessante ver que os súditos de Adolf Hitler também o viam como um líder religioso, um líder espiritual. Eu quero que você agora acompanhe um vídeo que a gente vai passar, um novo trecho de um vídeo, mostrando um pouco quem era Adolf Hitler. Algumas frases para que você possa compreender quem foi Adolf Hitler. Acompanhe comigo esse vídeo e a gente continua.
propaganda nazista, Goebbels, que era um homem fora dos padrões que ele mesmo estabeleceu para ser a perfeição da raça ariana, ele foi o maior propagandista de Adolf Hitler, a pessoa que mais divulgou Adolf Hitler como sendo um deus. E ele anunciava Adolf Hitler com a precisão, como se ele fosse uma pessoa divina. Eu quero ler para você aqui uma frase de Goebbels que fala sobre a sua visão, a sua maneira de ver Adolf Hitler. Ele é um instrumento criativo do destino e da divindade. Estou diante dele profundamente abalado. Reconheço como meu líder. Ele é tão profundo e místico como um profeta de antigamente. Como tal homem, será possível conquistar o mundo. Minhas dúvidas desaparecem. A Alemanha viverá. Heil Hitler. Ele considerava Adolf Hitler um semideus. Há relatos de que Adolf Hitler, quando ele discursava, que as pessoas entendiam que ele estava sendo possuído por um espírito. Exatamente isso. Há muitas pessoas que diziam que parecia que ele entrava em transe, mas não é de se estranhar, porque Adolf Hitler, ele era seguidor de religiões ocultistas. Ele chegou a seguir religiões no Tibete, e ele chegou a ser hindu, e ele chegou a ser praticante de uma religião chamada Hívril. E ele se entregou à meditação, ele se entregou ao ocultismo. As suas leituras cabiam e tinham muito do ocultismo. E em seu livro intitulado Hitler, o quase anticristo, Dave Hunt vai nos dizer que Adolf Hitler foi um exímio seguidor do hinduísmo. Não é de se estranhar também isso, porque ele gostava das coisas ocultas. O próprio símbolo da suástica foi tirada do peito de Buda. Foi tirado de uma imagem budista, de uma imagem de uma religião budista, que está presente também em alguns segmentos de religião hindu. Ele não criou essa imagem, ele roubou essa imagem de uma religião que ele adotou como sua religião. A religião ocultista odiava a religião cristã e odiava a religião judaica, que se parecem entre si. Adolf Hitler fez alianças com a Igreja Católica, mas apenas por interesses políticos. Ele também imaginava exterminar cristãos e judeus. É o que ele dizia: exterminaremos os cristãos e tiraremos o verniz cristão para estabelecer a nossa própria religião nacional socialista. É o que ele pregava. E quando ele falava, entrava em êxtase e parecia estar possuído por espíritos malignos. As pessoas diziam que os seus olhos modificavam, o seu semblante se modificava. Mas o que isso tem a ver e o que isso pode colaborar com as nossas vidas agora, no século XXI? O que isso pode colaborar com a nossa vida? Lembrando que Adolf Hitler, ele também era um seguidor da teosofia, da filosofia divina. E ele era também um seguidor de Helena Blavatsky, a fundadora do movimento teosófico. E todo esse emaranhado de coisas religiosas, de sentimentos, de assentimentos religiosos, fizeram o personagem Adolf Hitler se parecer muito com a visão, a imagem do anticristo. E o que nós temos para aprender com tudo isso? Primeiro, nós temos esse paralelo de comparação. Nós podemos olhar o que vai acontecer com a humanidade, olhando agora para a história. E a gente pode ver o que o anticristo fará mediante aquilo que Adolf Hitler fez. O homem não tem limites. A maldade não possui limites. É o que a gente aprende com essa história.
Mas aprendemos algo mais. Aprendemos algo mais. Aprendemos que o Deus de Israel não abandona o seu povo. E o Deus de Israel restaura o seu povo. E quando todos acham que o seu povo está vencido, o seu povo se levanta. É o que diz Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos secos. É o povo de Israel que estava em condição deplorável. O Senhor faz a seguinte pergunta: pode uma nação nascer da noite para o dia? E o Senhor responde: sim. Da parte de Deus, sim, pode, sim, pode. O Senhor é poderoso para fazer isso. Então nós encontramos nessa história não só um momento para refletir, para que nós não venhamos a viver debaixo do jugo do anticristo, mas também nós tomamos uma ideia do que Deus fará sobre a restauração do seu povo. Aqueles perseguidos, em Apocalipse capítulo 12, levados para o deserto, aqueles que são perseguidos em Apocalipse capítulo 13 e mortos, aqueles que são perseguidos em Apocalipse 17 e mortos, e são degolados e são agora diante do trono do Senhor reivindicando justiça, terão justiça. Terão justiça. E glória a Deus por isso, porque é exatamente essa a outra preciosa lição. Você vai ver agora imagens que anunciam que o tempo que estamos vivendo é um tempo próximo do fim. Você vai ver recentes guerras, batalhas travadas em território de Israel. Acompanhe comigo e depois a gente faz um comentário sobre isso. Mais uma vez, a materialização daquilo que a gente tem como abstrato é muito importante. Esse bombardeio terrível sobre o território de Israel e o Iron Dome defendendo o céu de Israel. Isso é o ódio que o povo do mundo ao redor de Israel tem contra Israel, que vai culminar numa invasão e na liderança do anticristo para esta invasão. Será um momento difícil e terrível sobre toda a humanidade. Mas olhando para a história de Adolf Hitler e de Israel, nós vamos ver que Israel triunfou. Israel venceu e voltou para casa. E voltou a povoar o seu território dado pelo Senhor Deus. E voltou. E hoje nós podemos ter boas e maravilhosas lembranças do povo de Israel. Hoje você pode ver o povo em festa. Hoje você pode ver o povo em celebração, em alegria. Porque eles voltaram para casa. O Senhor restaurou a sua sorte. Hoje Israel não é um povo pobre, coitado, jogado em uma masmorra, ou morrendo em campos de concentração, jogado em câmaras de gás. É uma nação linda e um povo pujante, um povo valente, um povo conquistador, inteligente, um povo que vem conquistando o mundo tecnológico,
uma tecnologia extremamente avançada, um dos maiores exércitos do mundo, se não o maior e melhor e mais potencializado exército do mundo. Israel mudou a história, Deus mudou a história de Israel. Então lembrar do holocausto hoje é lembrar do Deus de Israel que há de restaurar nossa sorte. O Deus que há de julgar todas as nações perseguidoras e opressoras e que vai prender o anticristo e vai prender o falso profeta juntamente com Satanás e com seus anjos. É esse o Senhor que nós esperamos. Então agora que se aproxima o Natal, agora que se aproxima as datas festivas do Natal, é hora de nos lembrarmos de Jesus, aquele que vai vir com seus exércitos de milhares e milhares e milhões para levar o seu povo, em proteção, para trazer proteção para este planeta. É a Ele que vai estabelecer aqui a nova Jerusalém. Então é tempo de falar de esperança e lembrar que assim como Israel viveu a restauração, nós também iremos viver a restauração. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido. O nosso Deus se assentará num grande trono branco, julgará todos os povos e julgará todos os opressores do seu povo. E ele reinará para sempre, juntamente com a sua igreja. E essas figuras malignas do anticristo que apareceram ao longo da história serão vencidos como foi vencido Adolf Hitler pelos aliados. Serão vencidos pela mão forte do Deus vivo. O Senhor irá colocar o seu reino e estabelecer o seu reino na terra. É por isso que nós estamos aqui nesse estudo de hoje sobre o Holocausto, um povo sacerdotal. Um povo que serviu para deixar um exemplo, para a gente poder olhar para o sofrimento deles e imaginar como eles foram sofridos naquele momento e nós então fugirmos da promessa do sofrimento, da presença do anticristo. Só há um jeito de escapar desse tempo, é aceitando e recebendo Jesus. Então você será transformado e tirado em tempos anteriores ao momento do estabelecimento do governo do anticristo. Então vem a esperança, o Senhor restaurará a nossa sorte e nós venceremos mais uma vez. Que Deus abençoe sua palavra e que você que me acompanhou até agora seja ricamente abençoado. Deus abençoe você e a sua palavra.